Paz. Amém? Abra, por favor, a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, por favor. 1 Coríntios 2, 9. 2:9. Isso, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Amém? Diz assim a palavra de Deus: mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Amém? Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. E na última ministração que tivemos aqui na quarta-feira, Simone trouxe aqui uma palavra, né? E ela falou sobre o amor, né? O que significa amar a Deus. E o que significa amar a Deus, irmãos? Para que possamos entender que essa promessa, que essas coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, elas estão destinadas a se cumprirem nas nossas vidas. Porque são as que Deus preparou para todo mundo? Não, mas para os que o amam. Então essa palavra, ela está direcionada para aqueles que o amam. E aí a gente pode meditar a respeito disso, né? Sobre o que de fato nos torna pessoas que amam a Deus verdadeiramente. Não da boca para fora. Falar, a gente sabe que todo mundo pode falar o que quiser. Eu amo a Deus, eu faço isso, né, irmãos? Mas a gente sabe que a verdade está nas nossas vidas, nas atitudes, nas nossas prioridades, naquilo que fazemos com o nosso tempo, da maneira como nós levamos o nosso compromisso com Deus na nossa vida, não apenas dentro da igreja, mas principalmente fora. Porque da igreja nós somos equipados, nós somos ensinados, nós somos encorajados, unidos, oramos juntos, louvamos juntos, buscamos juntos. Mas não por um fim em si mesmo. Nós não fazemos tudo isso para ficar andando em círculos. Nós fazemos tudo isso porque nós estamos sendo aperfeiçoados, moldados para sermos luz no mundo e sal na terra. Amém? Então, o que significa amar a Deus? Uma das coisas que Simone trouxe aqui foi que quem ama, obedece. Quem não obedece, não ama. Na visão de Deus, amor e obediência caminham juntos. Foi isso que ela trouxe. E eu acho interessante a gente complementar aqui diante daquilo que a palavra está nos dizendo, né? Então, irmãos, realmente amor e obediência andam juntos. Mais do que você falar que ama a Deus, é a tua obediência que vai falar mais alto e vai falar realmente se você ama ou se você não ama Jesus. Ele é o exemplo do amor, ele é a expressa imagem do Pai. E o que foi que ele fez? Como é que ele exemplificou o amor para nós, irmãos? Obedecendo o Pai até o fim, indo para a cruz, morrendo a morte de cruz pelos nossos pecados, em obediência ao Pai, né? Pai, passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. E aí ele foi até o fim. Então essa é a maior expressão de amor, irmãos. A entrega, porque João 15 também vai dizer que não existe maior amor do que esse, daquele que dá a sua vida em favor dos seus amigos. Então não há maior amor do que esse, Jesus dando a vida por nós, e Ele fazendo isso em obediência ao Pai, em amor ao Pai, obedecendo ao Pai. Então um amor impressionante, um amor grandioso, um amor amplo, duplo ao Pai e um amor por nós também. Esse é o amor verdadeiro, o amor que é sacrificial. Por isso, irmãos, até continuando aquilo que nós ministramos na semana passada, sobre dar a vida, sobre mergulhar nesse batismo de sangue, de ser crucificado para o mundo, ser crucificado para si mesmo, para viver o propósito de Deus.
Nada do que nós fizermos nessa terra, irmãos, vai se comparar ou vai ser maior do que aquilo que Ele fez por nós, né? Tudo que nós fizermos será pouco diante do preço que Ele pagou para nos salvar. Sabe, às vezes a gente acha que tem muito aqui na terra, porque a gente tem uma casa, um carro, sei lá, uma família. Mas Jesus, irmãos, deixou a glória, deixou tudo, o reino, a glória, onde Ele habitava, para vir a esse mundo, tomar a forma humana e se apresentar como servo. Ele se humilhou a si mesmo. Então, se tem alguém que perdeu para ganhar, foi Jesus. Ele perdeu tudo para ganhar as nossas vidas, a nossa salvação. E a gente acha que tem alguma coisa aqui na terra e fica ali, né? Não solta de jeito nenhum, não larga aquele pecado, não larga aquela pessoa, não larga aquele relacionamento, não larga aquela paixão, aquele hobby que já não é mais hobby, é um vício muitas vezes e te rouba da presença de Deus. Faz você às vezes viajar de um lugar ao outro por horas e horas para assistir às vezes uma partida de futebol. Não que isso seja ruim, irmãos, mas quando isso domina o teu coração, quando isso está acima de Deus na sua vida, acima de Jesus, aí há um problema. Alguma coisa está fora de lugar. Por isso, irmãos, Isaías 53 é um texto que a gente tem que sempre revisitar ele, para lembrar que tudo que nós fizermos será tão pouco diante do preço que Ele pagou para nos salvar. Isaías 53 diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer, nem formosura, e olhando nós para Ele, nenhuma beleza vimos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno dentre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele pagou o maior preço de todos, irmãos, porque Ele abriu mão de coisas muito maiores, muito mais valiosas do que a gente poderia abrir mão nessa vida. Por isso que tudo que nós fizermos aqui vai ser pouco comparado com aquilo que Ele abriu mão, com aquilo que Ele renunciou por mim e por você. Porque não foi por Ele. Ele não precisava disso. Mas Ele fez tudo por nós, para que nós fôssemos alcançados. Porque na sequência desse texto diz assim, todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, Ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi Ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte. Porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma Ele verá, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Irmãos, esse é o maior exemplo de tudo que nós estamos tentando ministrar nesses dias sobre viver por propósito e não por prazer ou por necessidade. Existem pessoas que vivem movidas por prazer, como foi o exemplo que eu falei agora. O prazer de estar no estádio de futebol lá
em Belém do Pará, viajar horas e horas para ver o seu time. É um movimento que essa pessoa faz por prazer, para atender um desejo, para realizar um sonho. Pessoas que vão até para outro país para fazer isso. Existem pessoas que se movem por necessidade, como, por exemplo, o marido de Noemi, lá no livro de Ruth, né? O marido de Noemi, os filhos, eles viveram uma crise, eles estavam ali no momento onde a terra estava passando fome, e por necessidade, não sei se por propósito, mas por necessidade eles se movimentaram de um lugar e foram para outro. As coisas não deram muito certo ali, né? Eles acabaram falecendo, Noemi voltou à sua terra com Ruth, mas Deus sabe todas as coisas. E existem aqueles que são movidos por propósito, aqueles que ouvem a voz do Senhor e se movimentam de acordo com aquilo que Deus direciona. E um exemplo disso é Jacó. Quando ele estava ali trabalhando para o seu tio já há muitos anos, ele prosperava, ele estava estabilizado, ele estava ali na sua zona de conforto, né? Ele estava ali com a sua família, ele estava ali no domínio do seu trabalho, ele sabia o que ele fazia, ele já fazia aquilo há muito tempo. Mas um dia, Deus falou a ele: levante-se e vá se encontrar com seu irmão, que era a maior prova da vida dele, porque a última notícia que ele tinha do irmão era que o irmão queria matar ele, só isso. Então Deus o chama, ele se move, ele e toda a sua família, pelo propósito, porque Deus tinha um propósito em ele sair do lugar onde ele estava para ele ir para outro lugar. Vocês notam a diferença, irmãos? Existem então aqueles que se movem por prazer, os que se movem por necessidade e os que se movem por propósito. E nós vemos nesse texto que o Senhor Jesus ele se dispôs a passar por todo esse sofrimento porque havia um propósito nisso. E o propósito é que, por causa do sofrimento dele, né, por causa do sofrimento dele aqui, que até um versículo por demais interessante, que fala que todavia ao Senhor agradou amoê-lo, fazendo-o enfermar. Porque olha só o propósito que iria se cumprir. Quando sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele via a posteridade, ele via o que viria depois. Ele enxergou nós, o seu povo, os seus discípulos amados, filhos de Deus e filhas de Deus espalhados pela terra, que seriam trazidos à luz por causa do sacrifício dele. Então o Senhor Jesus, ele se movimentou à cruz, ele se entregou nas mãos dos soldados, não por prazer e não por necessidade, mas por propósito, porque ele entendeu que o propósito de Deus na vida dele era ele beber aquele cálice, era ele tomar aquele cálice. Ele se moveu por propósito, e quando a gente move-se por propósito, o Senhor, ele cumpre coisas, ele abençoa vidas, isso gera benefícios para outros. O propósito de Deus sempre vai gerar, através de nós, irmãos, bênção na vida de outras pessoas, né? Como nós já falamos aqui anteriormente, que o grão de mostarda, quando ele é uma sementinha, ele não cumpre nenhum benefício, né? Não dá nada para ninguém. Mas quando ele cresce, quando ele floresce, quando ele frutifica, ele cumpre o propósito, né? Ele se torna sombra, ele se torna árvore frutífera, ele se torna alimento, ou seja, ele beneficia, ele agrega valor, ele faz bem. E é assim também o propósito de Deus nas nossas vidas, irmãos. Por isso que nós podemos confiar, simplesmente confiar no Senhor, porque aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas é nos transformar em uma árvore frutífera, que vai alimentar, que vai dar sombra, que vai levar luz, esperança e vida eterna para muitas e muitas pessoas, irmãos. Creia nisso, porque ao olhar para o exemplo do Senhor Jesus e olhar que Ele se submeteu a esse sofrimento temporário para que o propósito de Deus se cumprisse na vida dele e gerasse esses benefícios nas nossas vidas, a nossa salvação, a nossa restauração, a nossa ressurreição, irmãos, porque verdadeiramente eu me identifico muito com essa palavra que fala que nós estávamos desgarrados como ovelhas. Eu estava perdido lá no mundo também, né? Nós estávamos desgarrados, cada um se desviava pelo seu caminho,
Eu me desviava pelo meu caminho de morte, onde eu tive grandes livramentos. Se não fosse a misericórdia do Senhor, eu não estaria aqui para contar a história. Estaria morto, com a vida abreviada, não porque era a vontade dele, mas porque eu me desviei pelos meus caminhos. Eu havia escolhido aquilo para mim, aquilo que mata. Mas o Senhor teve misericórdia, irmãos. Então, isso para mim hoje serve para que eu possa estar cada vez mais motivado a entregar tudo para Ele, entendendo que nada do que eu tenho é meu. E eu não teria nada se não fosse o livramento dele. Não teria dias para viver, não ia comprar, não ia vender, não ia gerar filhos, não ia viver, não ia fazer nada. Se não fosse a mão poderosa do Senhor, o amor dele e a misericórdia dele de ter nos alcançado. E voltando no tempo, se não fosse o amor dele indo numa cruz, para que nós pudéssemos ser redimidos dos nossos pecados. Porque os nossos pecados nunca iriam nos deixar estarmos na presença de Deus, irmãos. Mas ele passou por tudo isso para tirar essa barreira, para abrir a porta da salvação e nos permitir de viver o propósito de Deus em nossas vidas. O plano que Deus iniciou lá atrás em Adão, o propósito que Deus tinha na humanidade, não mudou, de nos tornarmos canais de bênção nessa terra. O mesmo plano que Deus tinha ao olhar para Adão é o plano que Ele tem para nós, o propósito do ser humano nessa terra. É só você ler Gênesis, é só você ler as palavras que Deus declarou sobre o homem. Essas palavras, elas não são somente para Adão, é para a raça humana, é para a humanidade, para todo mundo que toma posse e que vive agora um novo nascimento com Jesus, para poder viver esse propósito que Deus tinha desde o início, de nos fazer reinar nessa terra, dominar sobre todas as coisas, refletir a imagem e a glória dele sobre toda a terra. Esse é o propósito de Deus na minha vida e na sua, refletir a imagem de Jesus aonde nós estivermos, aonde nós passarmos, revelar a glória de Deus, porque Deus ele fez o homem à sua imagem e à sua semelhança, com o propósito de espalhar por toda a terra a sua glória. A glória de Deus, irmãos, é isso que o Senhor quer através de nós, espalhar a sua glória. A glória de Deus é vida, a glória de Deus é amor, a glória de Deus é paz, é alegria. A glória de Deus, irmãos, é um servindo o outro com amor, ajudando o outro com amor. A glória de Deus é justiça. E é para isso que Deus nos levantou nessa terra. Onde você estiver, manifestar a glória de Deus, a presença de Deus na sua vida. Quando Deus fez o homem, ao contrário das outras obras, Ele soprou o seu Espírito dentro de nós. E isso foi perdido com o pecado, mas foi restaurado com Cristo. Hoje o Espírito de Deus habita em nós novamente. Então onde nós vamos, nós somos o templo. Onde nós estivermos, nós somos a presença de Deus aqui na terra, irmãos. E é para isso que o Senhor ele tem nos multiplicado, para nós espalharmos a glória dele pelos quatro cantos dessa terra. O processo para que você viva isso, ele passa pelo sofrimento, ele passa pelo sangue, ele passa pela entrega. Porque quanto maior for a tua entrega, maior será a glória de Deus revelada na sua vida. Quanto maior for a sua morte com Jesus, quanto mais você entrar para a cruz e morrer para os seus pecados e para a sua carne, mais as pessoas ao olharem para você verão Jesus, verão Cristo. E é Ele, irmãos, que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Nós precisamos refletir a imagem de Jesus na terra, irmãos. Essa é a nossa maior missão. Então isso tudo, essa reflexão, a olhar para a vida dele, a olhar para o sofrimento e para a glória, porque nós vemos o sofrimento, irmãos, mas como nós temos falado, o sofrimento é momentâneo, mas a glória é eterna. Por um pouco de tempo ele sofreu, ele pagou o preço, mas após o terceiro dia, no terceiro dia, ele ressuscitou e ele permanece nessa posição de glória até hoje, e assim será por toda a eternidade. E essa palavra, irmãos, esse princípio, ele se aplica a cada um de nós. Estamos sujeitos a passar por aflições? Sim. Fazendo a vontade de Deus? Sim. Sofrimentos momentâneos. Mas quando a glória de Deus ela é revelada sobre as nossas vidas, irmãos, é algo permanente, algo duradouro, é algo eterno.
Aleluia. Então isso tudo eu gostaria de compartilhar com vocês, de nós mesmos, irmãos, e mergulhar em um momento de reflexão e de posicionamento, um momento de nós decidirmos, ao refletir sobre tudo isso, ao refletir que realmente aqueles que viveram as maiores manifestações de Deus foram aqueles que mais se entregaram para Ele. Então, ao olhar para a história, ao olhar para Atos dos Apóstolos, ao olhar para o sacrifício do Senhor, essa pergunta vem para nós também. Se nós queremos ser somente mais um salvo em Cristo Jesus, mais um que ocupa uma cadeira no domingo, ou se você quer seguir em frente para ser mais do que isso, um verdadeiro discípulo de Jesus, tendo a honra de servir a Deus nessa terra, tendo a honra de ser um escolhido, um daqueles que o Senhor sabe que pode contar a qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer situação. Essa é a nossa escolha. Existem águas que batem no tornozelo, águas que batem no joelho, águas que batem nos lombos, mas há águas mais profundas. A escolha é de cada um de nós, meus irmãos. A escolha é de cada um de nós. Porém, fica uma advertência para todos nós. Tudo aqui vai passar. E tudo que for abalável será abalado. Hebreus 10, 37 e 39 diz assim, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Aleluia! Então, meus irmãos, em outras palavras, eu gostaria de trazer isso de uma forma bem desafiadora mesmo, para te incomodar. Essa é a intenção. Em outras palavras, a escolha de nós vivemos um evangelho raso, de uma zona de conforto tranquila, de conformismo com algumas coisas, nesse mundo moderno, para que você esteja bem com todo mundo, para que você seja popular entre as pessoas. Isso é uma escolha, e todos nós respeitamos a escolha de cada um, até daqueles que nem querem saber de Jesus. Nós temos que respeitar a escolha de cada um, mas tudo vai ter consequência. Nós cremos em tudo que a palavra de Deus nos fala, não só a respeito do que já aconteceu, do que está acontecendo, mas das coisas futuras também. E a palavra de Deus ela é muito clara. Quando nós estivermos aqui vivendo a vida, comprando, vendendo, casando, dando em casamento, e de repente vier o juízo, aqueles que estiverem na arca serão salvos. A arca significa a presença de Deus, significa aqueles que quiseram assumir ali uma aliança com Deus através de Jesus, aceitar o presente que o Pai enviou para a salvação do mundo todo. Os que estiverem na arca, como foi com Noé, a Bíblia fala exatamente assim, a exemplo dos dias de Noé. Todo mundo ali, Noé ali representando ali a igreja naqueles dias, montando a arca, e não teve uma pessoa que se candidatou a entrar junto com ele na arca, porque ele viveu pela fé, irmãos. Ele ouviu uma palavra de Deus, ele se moveu por propósito. Havia um propósito de Deus na arca, que era salvar aquela família e todos os que estivessem dentro. Havia um propósito, só que as pessoas muitas vezes não enxergam o propósito, só enxergam o momento presente, as circunstâncias. Então, quem sabe Noé não foi zombado por construir uma arca no meio de uma terra seca. Ele não construiu uma arca na praia, ele construiu uma arca no meio de onde ele vivia ali, e por muitos e muitos anos. Então imagine esse homem vivendo pela fé, ou seja, não vivendo por coisas palpáveis, mas vivendo por causa de uma palavra que ele recebeu de Deus, um direcionamento que Deus deu para ele. Imagina a vida desse homem aguentando e perseverando até o fim, até terminar a obra da arca. Quantas coisas ele deve ter ouvido até dos seus parentes, vizinhos, pessoas. Não teve uma pessoa fora da casa dele que não entrou na arca. Só entraram os filhos, a esposa e as esposas dos seus filhos. Então ele se moveu por propósito, porque ele ouviu a voz de Deus e obedeceu. Ele obedeceu. Então haverá um dia, porque o Senhor ele tem chamado todo mundo.
O Senhor tem pregado o Evangelho por toda a terra. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Mas quando vier o juízo, não haverá mais tempo, irmão, para correr atrás aí da arca, porque como foi nos dias de Noé, assim que a porta fechou, a chuva começou a cair, o dilúvio começou a cair. Imagine quantas pessoas, irmãos. Talvez em 1 hora depois, num dia depois, eu não sei quanto tempo levou para cair a ficha, mas 1 hora caiu. Meu Deus, como eu queria poder estar dentro daquela arca nesse momento. Mas durante anos, dezenas de anos, que Noé construiu aquela arca, ninguém se preparou para estar lá dentro. E vai ser assim também nos nossos dias, quando o Senhor ele voltar. Não haverá tempo de correr de última hora. Lembrem-se do exemplo da parábola das virgens. Na última hora não vai dar mais tempo. O chamado é agora, para nos prepararmos hoje, a partir de hoje, daqui para frente, para que quando esse dia chegar, seja para você um dia de grande alegria, não de tristeza, choro e ranger de dentes. Em nome de Jesus. Então essa palavra, esse desafio que eu quero trazer para você, meu irmão, minha irmã, é o seguinte. Em outras palavras, ficar no vaso ou ir para as águas mais profundas vai determinar para você quem de fato você será aqui na terra e no céu. A exemplo de um bom soldado que renuncia a tudo que tem para servir sua pátria, ou um atleta que renuncia a tudo para poder ganhar uma medalha, anos e anos de treinamento, acordando cedo, não comendo doce e um monte de coisa. A exemplo de pessoas determinadas como essas, um soldado que vai para uma guerra sem saber se volta vivo. Quantos filmes de história, não é? Irmãos, ficção científica, filmes que contam coisas históricas, de jovens que se alistaram para defender o seu país, sabendo que a probabilidade de voltar vivo era a menor de todas. E mesmo assim, eles deram a vida, eles foram e realmente abriram mão de tudo, abriram mão de sonhos, abriram mão de casamentos, abriram mão de filhos, abriram mão de trabalho, abriram mão de uma vida normal, porque eles não quiseram ter uma vida comum, eles quiseram viver uma vida diferente, eles quiseram viver por uma causa. Então, para nós que somos chamados pelo Senhor Jesus para se alistar para o seu exército, para fazer parte desse exército dos últimos dias, irmãos, é semelhante a isso. Então, essa é a escolha que para nós vai determinar se nós viveremos aqui nesse mundo, movidos pelos prazeres temporários ou por necessidades. O tempo todo é só clamar a Deus na hora da necessidade, só vive dessa forma por causa da necessidade, porque eu preciso, eu clamo, porque, sabe, a coisa quebrou tudo ali, eu vou e grito. Ou se nós vamos viver por propósito, pela honra eterna que Deus tem reservado a cada um de nós. Se queremos ser meros espectadores da história, ou se nós vamos escrever a história com Jesus nos nossos dias, na nossa geração. Se vamos apenas existir e passar despercebidos pela humanidade, ou se nós vamos mudar o mundo pela graça do Senhor, no poder do Espírito. Se vamos nos contentar com uma vida medíocre de pecado, ou se viveremos o extraordinário de Deus. É uma escolha individual, meu irmão, minha irmã. É uma escolha de cada um. Mas eu creio na palavra de Deus. Eu creio que Eclesiastes 12 diz algo muito sábio para nós. Lembra-te do teu Criador na tua mocidade, antes que venham os dias maus, os dias em que você vier a dizer, neles não tenho contentamento. Quando a vista escurece, quando as costas encurvam, porque, irmão, vai chegar, seja aqui na velhice, ou seja quando o Senhor quiser nos levar. A qualquer momento nós podemos deixar esse mundo. Então, por que nós nos apegamos tanto a Ele? Por que nós protelamos tanto as coisas eternas? Por que nós duvidamos tanto de que tudo que está escrito vai acontecer, mesmo dizendo que cremos, mas que com as nossas escolhas e prioridades acabamos dizendo o contrário? 2 Timóteo 2,3: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se
se não lutar segundo as normas. Aleluia. Atos 17:6. Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Então, mas é bonito, né? A gente lê Atos e fala, meu Deus, olha só, eles transtornaram o mundo. Onde eles iam, sacudia tudo, o negócio virava tudo. É tão lindo, eu queria ser como eles. Irmãos, você sabe o que você está dizendo? Você tem ideia da entrega que esses irmãos fizeram? Que muitos deles foram dispersos por causa da morte de um cristão chamado Estevão, que foi apedrejado, que a fé dele levou ele a viver o propósito de Deus, onde o final da sua carreira seria um apedrejamento. E através dessa dispersão, os discípulos foram espalhados e foram pregando o evangelho por toda parte. Mas por quê? Porque eram verdadeiros discípulos de Jesus, aqueles que estavam realmente dispostos a passar por batismo de sangue, de beber o cálice que o Senhor, ele bebeu. Porque tudo isso que nós estamos falando começou com aquele texto de João 10, 38 e 39, onde João e Tiago queriam ali posições especiais, uma à direita e outra à esquerda de Jesus, e Jesus falou, vocês querem essas posições de honra? Legal. Vocês podem passar pelo batismo que eu passarei e tomar o cálice que eu beberei? Podemos. E o Senhor falou, isso não cabe a mim, isso está destinado a quem foi preparado. Mas uma coisa o Senhor deixou para nós, irmãos. Quanto maior a posição, quanto maior o lugar que o Senhor quer nos colocar, maior vai ser a renúncia, maior vai ser a entrega. Vai ser a entrega. Por isso que Paulo ele pode dizer, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Por isso que Deus pode fazer tantas coisas através desse homem, porque ele estava totalmente morto para ele, mas vivo para Deus, e serve para nós também. Para nós concluirmos, João 12, 24 a 26 diz, em verdade eu vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Aleluia! Glória a Deus. Essa é a palavra de Deus, irmãos. O preço é alto, mas a glória é maior ainda. A honra de Deus sobre nós, irmãos, é comparável com qualquer honra, qualquer glória, qualquer conquista que você possa ter nessa terra. Em nome de Jesus, medite nessas coisas, medite na sua condição atual em relação ao Senhor, ao seu relacionamento com Ele, a maneira como você tem servido, a maneira como você tem testemunhado. Reflita sobre como anda a tua vida verdadeiramente. O termômetro não é simplesmente vir à igreja no domingo, assistir o culto e ir embora. O termômetro é, será que realmente eu amo a Deus? Será que aquela palavra de 1 Coríntios 2,9 se destina a mim? Que olhos não viram, ouvidos não ouviram e não subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para a minha vida? Nós olhamos agora o exemplo do soldado que dá a vida por um país. E ele é honrado até após a morte, não é assim? Quando alguém morre, a família é honrada, medalhas e tudo mais. Mas ao contrário de um soldado que defende o seu país aqui na terra, que não tem garantia nenhuma que vai vencer a batalha ou que vai voltar vivo, ao servirmos a nossa pátria celestial, irmãos, nós temos a garantia da vitória. A gente tem a garantia em todas as coisas que vierem a nos afligir, porque nem a morte pode nos vencer. Quando nós nos alistamos ao exército do Senhor Jesus Cristo, nem a morte pode nos vencer. E eu gostaria de encerrar com esse texto de Romanos 8, 35 e 37, que diz, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos ama. Então, irmão, é isso. Deus te abençoe, que você possa lembrar disso todos os dias para matar a sua carne,
para realmente romper com um sistema mundano, com a moda que o tempo todo tenta entrar no nosso coração e nos desviar da verdade da palavra. Não negocie seus valores, seja fiel a Deus, assuma uma posição de fidelidade diante do Senhor e Ele te honrará, mesmo que para isso você vai sofrer zombaria, vai sofrer desprezo, vai sofrer calúnias ou ofensas por causa da sua fé, mas não se importe com isso. Maior é a honra e a glória que vem do céu sobre a tua vida, e um dia até aqueles que se levantam para te ofender, pela misericórdia de Deus, eles vão entender, porque eles vão conhecer também o Senhor e a verdade que liberta. Porque esse mundo está, irmão, cheio de artimanhas, cheio de estratégias para nos enganar. O pai da mentira é o Deus deste mundo, o Deus com D minúsculo. E ele faz de tudo para enganar as pessoas e afastá-las do propósito. Mas o Senhor, Ele tem nos chamado para viver o propósito. E viver o propósito de Deus vai te colocar exatamente nesse lugar, onde Deus vai realizar na tua vida coisas que ninguém imaginou, que olhos não viram e ouvidos não ouviram. E que quando você terminar a tua carreira nessa terra, você vai terminar com alegria, assim como o apóstolo Paulo: completei a carreira, combati o bom combate, guardei a fé. Imagine, essa era a alegria dele, porque ele conseguiu, ele completou a carreira, ele priorizou o reino de Deus e a sua justiça, ele priorizou o propósito, ele esteve nos lugares onde Deus o levou, nas viagens missionárias, na igreja local, em cada momento da sua vida. Ele só estava ali: Senhor, para onde o Senhor quer que eu vá? Lembra que ele ia para um lugar e o Senhor falou: não é para esse lugar, é para outro lugar. E ele foi para outro lugar. E ele pôde então terminar sua carreira declarando essa palavra maravilhosa: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Que assim possa ser conosco, irmãos, no fim da nossa caminhada também. Porque é nesse dia que a ficha vai cair para muitos, infelizmente, de olhar para trás e ver que desperdiçou a vida toda com coisas passageiras, com coisas corruptíveis, e não investiram nas coisas que são eternas, que vão começar dali para frente, a partir da morte e por toda a eternidade. A tua condição, a tua posição, a tua condição e posição no céu, irmão, é determinada agora, com as coisas temporárias. Então, fica aí essa reflexão para que você possa fazer um investimento inteligente na sua vida. E o maior investimento, o investimento mais inteligente de um ser humano é morrer para esse mundo e viver para Deus, dedicar a vida a Jesus e estar com Ele em lugares de honra quando Ele vier nos buscar. E não em pânico, desespero, ao contrário daqueles que não se prepararam, que não priorizaram, deixaram para depois, e para depois, e para depois, e o dilúvio chega. E aí acabou a história. E aí é choro e ranger de dentes. Em nome de Jesus, que fique essa palavra, mas o Senhor tem nos chamado para a glória, tem nos chamado para a vida eterna, que você possa fazer a melhor escolha, em nome de Jesus. Pai, te louvamos e te bendizemos, Senhor, te agradecemos, Senhor Deus, de todo o coração, pelo teu amor, Pai, que nos exorta, que nos desperta, que nos chama para algo mais profundo, que nos chama para viver uma história relevante, que nos chama para viver desafios impossíveis, saltar muralhas, andar no meio do mar, em terra seca. O Senhor nos chama para viver maravilhas e milagres ao confiarmos em Ti, ao morrermos para nós mesmos, ao morrermos para o nosso ego, para o nosso orgulho, para a nossa incredulidade, e simplesmente confiar em Ti para viver, Pai, coisas extraordinárias que servirão ao Teu propósito de fazer bem a muitas vidas. Oh, Pai, nós queremos viver o Teu propósito, nós queremos ser um canal de bênção nessa terra, nós queremos ser instrumentos em Tuas mãos, ó Pai, para que o Senhor possa abençoar, salvar, libertar, curar muitas e muitas pessoas, Senhor, restaurar famílias, restaurar cidades, restaurar, Pai, e libertar pessoas das garras do diabo, das humilhações e da vergonha. O Senhor tem nos levantado, Pai, tem nos chamado por uma vida de profundidade com o Senhor. E nós queremos, Pai, leva-nos às águas mais profundas, leva-nos aos lugares onde nós não temos o controle, mas só o Senhor tem o controle. Leva-nos, Pai, faça o Teu querer, glorifica o Teu nome, Pai amado, e alcança esse mundo perdido, Senhor Deus. Leva-nos, Pai amado, com o bom aroma de Cristo,
Leva-nos, Senhor Deus, com a presença do Espírito Santo, para que onde nós formos, nós possamos refletir a Tua glória, como as águas cobrem o mar, que toda a terra seja cheia da Tua glória, através dos Teus servos e servas fiéis, que são chamados e escolhidos, Pai, para anunciar a Tua palavra, para anunciar o Teu nome e a Tua salvação, Senhor. Enche-nos com Teu Espírito Santo e leva-nos, Pai, a uma reflexão profunda, para termos a medida correta de como nós estamos hoje, se estamos no raso ou se realmente estamos, Pai, em um amor profundo por Ti, Pai. Esse amor que nos leva a viver, essa honra que vem do Senhor, a eternidade maravilhosa que nos espera, Pai, a salvação do Senhor. Em nome de Jesus, toma as nossas vidas, Pai. Essa é a nossa oração que nós fazemos aqui agora. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Aleluia.